Mostre esse vídeo aqui para quem se diz ateu ou está afirmando que não crê mais em Deus. Perceba como Deus cuida de todas as coisas. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Ele é o Criador, o único Senhor e Criador de todas as coisas. Se renda a Ele hoje. Preste atenção nisso. 2 vídeos rápidos, vídeos simples, mas vão falar muito com você. Escute isso e veja também. Tem ideia quantas variáveis tem que acontecer para a vida na Terra ser permitida? Vou te passar algumas delas. Essa é a Lua, ela tem esse formato, pois ela protege a Terra contra detritos e asteroides, como se fosse um grande escudo rodando ao redor da Terra. A gravidade de Júpiter afasta a maior parte desses asteroides para longe da Terra, mas mesmo assim alguns ainda passam. Sem Júpiter, o mundo seria inabitável. O cinturão de Van Allen protege a Terra das tempestades solares. A radiação que circunda a Terra protege contra meteoros. Quando atravessam a atmosfera, eles se queimam e se desintegram completamente. Além disso, ela ocupa uma posição incrivelmente precisa no espaço. Uma variação de apenas 10% na distância entre o Sol seria suficiente para transformar nosso planeta em um forno abrasador. Se estivéssemos 1% mais distantes, enfrentaríamos um frio intenso, capaz de congelar tudo. Uma rotação mais rápida nos sujeitaria a ventos furiosos, atingindo velocidades de 300 e 400 km por hora. Por outro lado, uma rotação mais lenta significaria a exposição prolongada ao Sol, levando a temperaturas extremas, de 60 a 80 graus durante o dia, e incrivelmente baixas, variando de menos 40 a menos 50 graus à noite. A temperatura do Sol é meticulosamente equilibrada para possibilitar a existência e a sustentação da vida na Terra. E a precisa rotação da Lua contribui para evitar a acumulação de água estagnada, enquanto estabiliza as leis terrestres, prevenindo que desequilíbrios que poderiam ocorrer com variações mínimas. Além disso, Júpiter desempenha um papel estratégico, como escudo protetor contra asteroides, meteoritos e cometas, oferecendo uma bateria defensiva essencial. Se estivéssemos 1% mais próximo ao Sol, protegeria Vênus. 1% mais distante, protegeria Marte. Coisa linda, né? Só a mão de Deus faria tal coisa, tal feito extraordinário. Agora, eu não sei se você já ouviu o testemunho de um dos maiores cirurgiões oculares do mundo. Vou repetir, um dos maiores cirurgiões oculares do mundo. Esse homem já ajudou milhares de pessoas no mundo e hoje mantém uma ONG nos Estados Unidos em que ele recupera a visão de crianças órfãs e de pessoas pobres. Ele já ajudou a curar a cegueira de muitos médicos, inclusive problemas de visão de muitos médicos, pessoal da área de saúde, através de uma técnica a laser. Ele é um pós-doutor, um chinês que foi para os Estados Unidos com apenas $50 no bolso. Esse homem virou um pós-doutor em Harvard e por aí vai. Uma assumidade da área da oftalmologia, um grande cirurgião. Ele era ateu, só acreditava na ciência. Segundo ele, a ciência mudou a vida dele. Porém, quanto mais ele ia estudando os olhos, mais ele se aproximava de Deus. Veja isso daqui, compartilhe para todo mundo, depois eu falo de algumas passagens bíblicas. Olha isso, ó. Eu era completamente focado na ciência. Mas foi na faculdade de medicina que minha cosmovisão ateísta entrou em crise, porque percebi que quanto mais estudava, já que queria me tornar oftalmologista depois de conhecer um paciente cego, mais eu via o quão incrivelmente complexo é o olho humano. É algo fascinante. O número de células em nossa cabeça, envolvidas na visão, na captação e interpretação das imagens, é maior do que o número de estrelas que já foram descobertas em todo o universo. Uau! Sim, temos tantas células assim no cérebro, cada um de nós. Qual é esse número? Está na casa dos trilhões e trilhões. É mais do que o número de estrelas. A mente humana mal consegue imaginar. Sim, exatamente. Uau! De fato, como eu disse, a visão é o sentido mais importante, e isso é confirmado pela anatomia, fisiologia e embriologia humanas. Metade das células do nosso cérebro está envolvida no processo da visão. Uau. Isso mostra o quanto a visão é importante, certo? Então,
Por pura colisão aleatória, como diz a teoria evolucionista em que os ateus acreditam, seria impossível que todas essas células se formassem em apenas 9 meses, permitindo que um ser humano desenvolvesse uma estrutura tão complexa com tamanha precisão. Porque veja bem, em 99,9% dos casos, nascemos enxergando. Essas células se alinham de forma perfeita e ordenada. Se apenas uma pequena parte delas se desviasse da sequência correta, a pessoa nasceria cega. Mas em 99,9% dos casos, nós nascemos vendo. Então é impossível que colisões aleatórias entre células resultem em uma formação tão específica. Foi aí que minha cosmovisão ateísta entrou em crise. Comecei então a questionar meus professores. Como vocês explicam, do ponto de vista ateísta, a complexidade do olho humano? Um dia, um professor, que era cristão, mas ainda não tinha me contado, me levou para almoçar. Durante o almoço, ele me perguntou: "Olhe ali, o que há do outro lado da rua?" Eu respondi: "Um carro." Então ele perguntou: "Qual é a diferença entre um carro e o olho humano?" E eu disse: "O olho humano é um pouco mais complexo." Ele então disse: "Você consegue imaginar um monte de pedaços de metal espalhados na rua se juntando sozinhos, por acaso, e formando um carro?" Eu respondi: "De jeito nenhum." Ele então replicou: "E quanto ao olho humano?" Naquele momento, ele abriu uma porta na minha vida. Fez-me perceber que a razão pela qual o olho humano é tão incrivelmente complexo, mas ainda assim consegue se formar quase perfeitamente em apenas 9 meses, é porque não foi fruto do acaso. Foi formado com um propósito específico. Na verdade, existe sim um designer, um criador por trás de tudo isso. É claro que daquele ponto em que percebi que havia um criador, até o momento em que reconheci que esse criador tem nome, Jesus Cristo, levou ainda vários anos. Foi assim que encontrei o criador. Oh, meu Deus! Aleluia! Estou colocando um print aí para vocês da Guia-me, de uma entrevista que ele concedeu lá nos Estados Unidos. E o Guia-me, há uns anos atrás, fez a reportagem. Não só o Guia-me, mas vários portais cristãos do mundo repercutiram a conversão deste cirurgião famosíssimo. E escute só alguns versículos sobre Deus, nosso Criador, o Criador de todas as coisas, e como a natureza glorifica e exalta a criação dele. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida que cada criatura e o fôlego de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Isso é Jó, capítulo 12. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e a afirmou sobre as águas. Salmo 24. Faze jorrar as nascentes nos vales, e correm as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. Salmo 104. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Palavras de Yeshua, Mateus capítulo 10. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Palavras de Yeshua, Lucas capítulo 12. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Palavras de Yeshua, Mateus capítulo 6. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer,
para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual a enviei. Palavras do Senhor em Isaías 55. Envie esse vídeo para aquela pessoa que estava descrente ou para um ateu. Ele consegue ver os sinais, a assinatura de Deus, as placas que apontam para Deus, em todos os lugares, até olhando no espelho. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.